Bom, vamos continuar jogando Doom, o clássico do FPS no Xbox 360, e dessa vez a gente vai ver o segundo episódio do primeiro jogo, The Shores of Hell. Bom, de fase para fase, Doom aumenta significativamente a dificuldade, como é de se esperar, porque todo jogo, faz isso. Mas, o que é bacana é que de episódio para episódio também aumenta a dificuldade. E eu devo dizer que é um aumento bem considerável, hein? Terminando, é claro, em Inferno sendo a parte mais difícil do jogo. Bom, eu digo isso porque eu não joguei ainda Die Flash Consumed, certo? Então, meio que vai ser uma surpresa. E eu espero que boa. Essa fase usa portais como meio de se mover por ela, e tem uma parte em específico que eu sempre achei um pouco confuso, um dos segredos da fase. É aqui. O que me deixou meio abobado quando joguei quando era criança foi passar por esse corredor, na verdade. Aqui no final a gente volta para o portal que nos trouxe pra cá. E eu achei que era outra sala, já que vemos ela por outro ângulo. Ainda mais quando eu recuo para matar o demônio e acabo voltando pro portal. Não que seja realmente confuso, eu só tô tentando ilustrar como que a minha mente boba de criança captou isso naquela época. É nessa parte que aparece um dos monstros novos, a coisa vermelha que voa e tem um olho só. Ao longo do tempo, essa coisa ganhou muitos nomes. O Doomguy daquela HQ que por acaso é horrível, Doom, chama de coisinhas voadores com boca grande, um negócio do tipo. Pessoalmente, eu quando era adolescente chamava de Beholder. Eu jogava muito RPG de mesa quando eu era adolescente, então era meio que uma associação óbvia que meu cérebro fazia com a imagem do Beholder, de Dungeons and Dragons, e o monstro de Doom, que na verdade tem seu próprio nome, é Cacodemon. É, tipo, demônio da caca. Enfim, o Cacodemon vai ser o monstro padrão mais difícil de matar. O que me dava muita agonia quando era criança, pois superava a resistência do demônio rosa. Mas de qualquer maneira, o Cacodemon simboliza o fim dessa fase, com um portão de saída bem pertinho dele. Bom, eu não sou lá a melhor pessoa para ficar procurando segredos nesse jogo. Então eu vou simplesmente focar na parte que importa, a parte que o Doomguy realmente é bom, matar tudo que se mexe. A segunda música original do episódio 2 de Doom é aquele estilo que dá um certo suspense, bastante sci-fi na minha opinião. Aliás, a segunda fase é muito estranha. Um aglomerado de caixas forma um puta labirinto na sala principal, que é um objeto muito estranho para se usar ao formar um labirinto. Ah, então tá explicado o que acontece com todas aquelas coisas que a gente compra no AliExpress e nunca vê. O cenário fica ainda mais estranho quando, de repente, você sai do depósito do correio e entra na casa do capeta. Digo, por que ia ter uma agência do correio dentro de um templo do diabo? Ou o contrário. Um túnel cheio de ácido. Me pergunto pra onde ele me leva. Vai se fuder. Cara, essa parte é infestada de demônios. Eventualmente a munição da shotgun acaba, e daí que você nota que faz muita diferença ter ela em relação à pistola. Em 1 milissegundo minha vida inteira é drenada e, bom, é isso aí. Cara, ficar sem munição com as armas secundárias no Doom é tipo a pior coisa que pode acontecer com você. Porque depender da pistolinha é uma bosta. E quando você morre, você volta pro começo da fase, adivinha, sem nenhuma arma. Depender da pistolinha nas fases seguintes é um inferno. Falando no inferno, o próprio episódio Inferno nem se fala, esquece, é impossível. Por isso que você sempre tem que lembrar de salvar. Qualquer coisa que você faz, eu chego numa porta, eu salvo. Porque isso vai literalmente salvar você. Além de, todas as suas armas e sua munição. E não jogar que nem uma mula também ajuda, né? Mas graças aos deuses do videogame, no entanto, existe uma shotgun no começo dessa fase. Então se você morrer, basta puxar uma alavanca e daí a arma é sua. É hora de ficar pistola. Pistola! Cara, quando eu fico pistola, eu costumo sair correndo pela fase que nem um louco até achar alguma coisa pra socar. Ele só funciona com soco inglês, e a cada porrada que você dá é capaz de arrancar as tripas de um demônio com um golpe só. Muito foda. Claro que é muito bacana em teoria, mas pode ter resultados catastróficos se você jogar que nem um idiota, que nem eu faço, O cenário sofre mais uma virada. Agora a gente entra num visual mais sci-fi. Tem uma escada que se levanta automaticamente e tem todos esses fios e cabos pelas paredes. Bom, quando eu digo que o cenário muda e que ele é estranho, não é necessariamente uma coisa ruim, na verdade.
E eu já devo ter feito isso pelo menos, sei lá, umas 300 vezes durante esse vídeo. Mas as transições são bem feitas. É divertido ver como o cenário muda de acordo com o que você vai explorando, e o level design continua sensacional, a mesma coisa que do primeiro episódio, né? Então ele mantém um visual muito bacana que condiz com o aspecto do jogo, assim como tem o seu certo nível de desafio para encontrar as coisas e tudo mais. Ah, essa parte eu preciso correr sem ser esmagado. É tipo, tem um segredo por aqui, que ele contém a motosserra. É também quando o jogo adiciona um monstro novo, uma hora perfeita para testar a motosserra. Eles não são nem de perto tão ameaçadores quanto o Beholder, mas são chatos demais quando eles estão numa grande quantidade. Ah, uma das melhores coisas dessa fase é justamente esse segredo, a arma de plasma. Ai, a arma de plasma é muito animal. Ela só fica atrás de uma arma em específico que a gente não viu ainda, e na verdade a gente só vai ver mais pra frente no jogo, né? Então deixa a gente falar disso quando chegar a hora. Ah, é tão foda. Ela é uma arma tão barulhenta, o que torna ela ainda mais foda, na verdade. E também é muito legal ver os projéteis viajando. Eles são mais lerdos do que os outros projéteis, de uma certa forma, mas só que a grande quantidade de projéteis que a gente consegue disparar por segundo compensa. Caralho! Eu falei tanto a palavra projétil que meio que perdeu o sentido. Projéteis, 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 projéteis. Enfim, com a chave vermelha em mãos já é hora de encerrar a fase, levantando a ponte para a saída. Bom, a segunda fase foi a fase que eu passei mais tempo, na verdade. Ela tem uma das seções labirínticas mais densas de todo o jogo. Mas enfim, chegamos na próxima fase e... Que é isso que eu ouço? Sim, essa música é uma delícia de se ouvir enquanto a matança come solta. Essa fase já começa justamente com isso, morte de um lado, morte do outro, 2 Cacodemons presos mais pra frente e ainda mais monstros surgem. Essas partes com grandes densidades de monstros são uma das partes mais divertidas de Doom. Nada mais gratificante do que matar vários monstros de uma vez só. É uma ótima forma de aliviar o estresse. Nessa fase o cenário começa a ter umas partes mais estranhas em relação à construção dele. Por exemplo aqui, existem plataformas que descem e sobem e tipo, eles parecem ser feitos de intestinos ou algo do tipo. Tripas, no geral. Também esses negócios pendurados. Acho que é um corpo humano meio comido. Bom, para todos os lados que você olha, a imagem também vira, o que é na verdade bastante engraçado. Isso é uma característica muito interessante dos jogos dessa época, na verdade. Veja bem, era um tempo de transição entre o 2D e o 3D. Então a gente tinha cenários que eles eram modelados em 3D, mas principalmente alguns personagens eram moldados em 2D. Então, tipo, é uma mistura bem louca que de alguma forma deu certo. O segundo episódio de Doom apresenta uma diferença relativamente grande nos cenários em relação ao tamanho também. Os mapas não só da segunda fase costumam ser mais densos e com mais lugares para fuçar e explorar. É tão fácil se perder que você tem que ficar trocando do mapa para a tela do jogo constantemente. Cá entre nós, o meu maior medo é ser pego por um monstro enquanto eu olho o mapa. É tipo um cagaço na certa. Opa, Chain Gun. Essa é uma arma muito melhor para matar os Cacodemons, sem sombra de dúvida. Que desgraça! Bom, graças aos tiros rápidos e consecutivos da Chain Gun, é muito mais fácil matar os Cacodemons, porque desse jeito eles meio que ficam imobilizados, eles não podem nem andar e muito menos atacar, na verdade. Depois de uma volta inteira pelo cenário, chegamos no final, uma sala que dá de ser vista pela entrada da fase, através de uma janelinha. E então começa a próxima fase. A música novamente estabelece um suspense na atmosfera. Também começamos com um portal. Um dos primeiros segredos dessa fase é justamente o mapa dela, que facilita bastante na nossa navegação.
embora eu acho meio mancado deixar um mapa tão fácil de se pegar. E vocês devem ter visto que o método para ativar esse segredo é meio bosta, porque você só tem que andar pela lateral dos pilares. Ô caralho, essa figura... Você sabe o que isso significa, né? É melhor eu pegar minha arma de plasma. Nossa, que surra. Nossa, velho, eu odeio essa parte. Vocês estão prestes a saber o motivo. Meu Deus do céu, quanto bicho. Ai, caralho, quanto bicho. Puta que pariu, essa merda não acaba mais. Caralho, que bicho, velho. Enquanto eu mato esse Keka Demon, uma coisa interessante a se notar no cenário me chama a atenção. É uma coluna vertebral naquela plataforma? A partir do episódio anterior, o cenário começa a ter mais partes de corpo enfeitando suas estruturas. Na verdade, tipo, não é enfeitando, né? O cenário é meio que feito daquilo, o que é muito louco. O final da fase nos presenteia com uma tapeçaria de rostos enfeitando o cenário, o que é bem bacana. Tem também um mar de sangue mais pra frente. Ou lava. É que é muito estranho. Tipo, o bagulho parece sangue. Tipo, é vermelho e tudo mais. Só que quando você anda sobre ele, você toma dano. Então eu meio que fico nessa dúvida. Se é sangue, se é lava. Talvez seja lava. Ou, sei lá, menstruação de uma viciada em crack. Tá, primeiro, temos que levantar a passarela. Segundo, entramos no portal. Já que não dá de alcançar a passarela, que ela é bem mais alta que o personagem. Então, depois de voltar tudo, podemos pegar o último segredo e finalmente encerrar a fase. A próxima fase começa com uma quantidade bem grande de demônios no começo. Eu gosto de matar os demônios na janela, que são alvos fáceis, mas aqui eu já tô ficando sem munição. Pois é, eu jogo de uma forma tão sanguinolenta que é difícil de controlar os meus gastos de munição. Meu Deus, mais adiante eu tô vendo o símbolo maldito. É melhor checar minhas munições. Ok, sem plasma. Deixa pra depois. Mas nem fudendo que eu vou enfrentar aquela porra sem pelo menos munição de plasma, né? Essa parte aqui é um emaranhado bem denso de passagens e portas. Existem segredos e mais segredos entre cada uma delas. E eu me sinto bem perdido às vezes, por isso constantemente puxo o mapa. É que realmente aqui eu não tenho muito o que comentar, eu só tenho que seguir em frente. Exceto quando eu chego aqui nessa sala, que eu tenho que dizer que começa a parecer cada vez mais com o interior de alguma criatura. Eu sei que parecem caveiras e tudo mais, e provavelmente deve ser isso, mas esse tipo de cor e textura me lembra muito, sabe, tripas. Na mesma sala ainda tem esse cara aqui enforcado, que fica se mexendo. Parece que as coisas estão ficando mais intensas também, né? Existem imagens de corpos aí mortos e sendo torturados de umas formas mais criativas também. Nossa, isso é uma coisa que me dá muita raiva. Vocês não perceberam? Tá, então deixa eu explicar. Pessoalmente eu gosto bastante do controle do Xbox. Tanto esse controle do 360 quanto do Xbox One são muito confortáveis de se usar. Eles são bonitos, eles têm todas essas cores aqui, olha só que coisa mais maravilhosa. E também por causa de uma questão de costume e conforto. Veja bem, faz mais de 10 anos que eu venho jogando PlayStation. Então é muito bacana sair desse controle e ir para o controle do Xbox 360, que é uma diferença muito grande. Bom, mas na verdade o controle do Xbox 360 tem uma falha muito grande: os seus direcionais. Veja bem, os direcionais do Xbox 360 formam um círculo inteiro, ao contrário do controle do PS3, vamos lá dar uma olhada, que forma uma cruz, então cada botão é individual. No Xbox 360 é uma coisa só, e esse que é o problema. Em Doom, para acionar o mapa, eu preciso apertar para baixo, mas como todos os botões estão interligados nesse único botão circular, às vezes apertar para baixo acaba acionando um dos botões do lado, e isso faz eu trocar a arma.
que é uma bosta. Então, em alguns jogos em que você tem que usar o diagonal para algum outro propósito, de repente pode ser uma coisa boa, né? Para controlar um personagem, de repente é um pouco mais fácil, né? Embora eu não veja muito motivo, porque a gente tem analógico agora, né? Mas, enfim, num jogo onde cada direcional tem um propósito diferente, não é lá uma coisa muito boa, porque a gente pode acidentalmente acabar fazendo o que eu acabei de falar, né? Acionar mais de um botão sem querer. Mas enfim, vamos lá que eu tô mais do que pronto. Caralho, cara, essa arma de plasma consegue ser a coisa mais barulhenta do que eu já ouvi. É muito mais barulhento do que a abertura do Windows XP e você pode ter certeza que é muito mais barulhento do que qualquer barulho que você faça de madrugada quando tem gente dormindo. Cara, é o seguinte, depois de tanto andar eu destravei uma área que é meio que inédita pra mim, na verdade. Eu realmente não lembro de ter vindo nesse portal antes, o que é muito bacana. Então vocês devem imaginar minha surpresa quando descobri que na verdade esse portal me leva para um final alternativo. Tá vendo o que eu falei? Replay value. Isso é muito importante. Se você não vê no Google ou então no walkthrough, vale muito a pena voltar pra Doom. Olha só, eu vou ver uma fase que eu nunca vi na minha vida. Cara, que grito foi esse? Meu Deus do céu, já começa assim? Puta que pariu, mano do céu, você tá falando sério? Eu tô tipo cercado pelo bicho mais forte do jogo. Pelo menos não sendo boss. Enfim, né? Acho que eu não tenho escolha. Toma! Caralho, eu não tenho escolha se não correr. Caralho, eu consegui. Ai meu Deus, como isso foi traumatizante. E agora? Um monte de beholders. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É tanta merda na tela. Tem tanta merda acontecendo. Meu Deus do céu. Eu sinceramente nem sei o que sentir. Eu vou falar a verdade, eu me sinto um pouco violado com isso. Ok, então é aqui? Agora é essa. 3 chaves. A azul aqui. A vermelha. A laranja. E já? Olha, eu fiz 100% em tudo, mas... Enfim, eu vou falar a verdade, sendo bem sincero, mas bem sincero mesmo, eu não me sinto vitorioso não, hein? Sei lá, essa fase me parece meio sem propósito. Ela é curta e cheia dos monstros mais fortes que eu encontrei até agora. E tipo, o que eu posso falar desse final? Sei lá, hein? Estranho. Foi tipo um monte de chave. Pra quê? Pra nada! Beleza, essa fase eu conheço, então não vou encontrar com nenhuma grande surpresa aqui, eu espero. E essa música de suspense? Caralho, essa fase me pegou tão desprevenido que eu até esqueci de falar sobre a música dela. Eu acho que isso nunca aconteceu comigo antes. Mas enfim, eu não vou voltar tão cedo a falar sobre essa fase. Cara, essa fase me dá certo ódio, especialmente por causa dessa parte aqui. É tão cansativo, um demônio atrás do outro, sempre esses que te perseguem e atacam de perto. Meu Deus, não para de vir bicho! Jesus amado. Eu acho que vocês conseguem entender por que eu acho isso irritante, né? Digo, depois de uma fase daquelas, não é a coisa mais simples do mundo de enfrentar uma onda de demônios tão grande, né? Por mais que eu ache divertido, na verdade, matar um monte de demônios seguidos. Enfim. Mas cara, se tem uma parte que eu amo nessa fase, é justamente essa aqui. É um final falso, na verdade. E eu juro por Deus, por mais idiota que sou, eu sempre caio nessa pegadinha. Tem alguns monstros esperando a gente descer e o cenário é muito bacana, com o chão feito de tripas. Mas enfim, tem uns itens legais, como um bônus de vida. Inclusive a famosa bolinha azul com um rosto. Cara, pra vocês terem uma ideia de como eu fui trouxa nessa fase,
depois que eu matei todo mundo, eu fiquei andando em círculos procurando a porra da saída. É tipo, fui muito trollado, cara, e agora que eu paro pra pensar, sei lá, é meio vergonhoso, na verdade. E a verdadeira saída está atrás de 3 portas trancadas com 3 chaves diferentes. O negócio é que geralmente as chaves abrem portas ao longo da fase, não para o final em si. Então aqui a gente só tem uma grande busca por chaves, mostrando que Doom sabe variar mesmo nos seus aspectos mais óbvios. Cara, a música da fase seguinte é animal, porque ela me dá aquela sensação de que o clímax de um filme de suspense ou terror está chegando. Só que sabe, nesse caso o filme é bom. E aqui é legal mostrar pra vocês que esse cenário é bem variado, me lembrando os momentos chaves desse episódio. Agora acessando uma área com caixas, que nem aquela parte que estávamos no correio no começo do episódio. E é isso aí, você começa a sentir o sangue ferver, começa a lembrar de tudo aquilo que aconteceu com você, todas as partes que te irritaram, que te frustraram. Você está com o espírito de Doom no seu corpo e nenhum exorcista consegue tirá-lo. Eu pessoalmente adoro usar a motosserra nesses demônios rosa. Com manteiga passando no pão. Você quer confronto físico? Então toma confronto físico, seu filho da puta. Ninguém escapa. Falando nisso, tem um combo bem louco. Com a pistola mais invencibilidade. O Doomguy, quando pega essa parada, fica com uma cara putamente serena, que é bizarro de olhar. Sem contar que a tela fica toda fodida nas cores. É muito irado. Haha, isso aí, eu matei um Gecko Demon na porrada. Cara, e parando pra pensar, o Doomguy é um cara bem foda, na verdade, tipo, fodão mesmo. Ele, tipo, tem coragem de encarar um demônio desse tamanho no soco. É um negócio inacreditável. Eu ia me cagar inteiro só de ver um, imagina dar um soco em um. Caralho, cara, olha pra mim, enfrentando um Baron of Hell com 2 de vida. Eu tô vivendo no limite hoje, tipo, perigosamente. Viva lá a vida louca. Cuidado comigo. Cara, aqui eu não tenho muito o que falar, além de que é uma parte bem longa, mas não é tão difícil de explorar quanto as outras. Acho que o fator determinante nessa fase, na verdade, é o número de monstros que você encara. Porque em relação aos puzzles e a quantidade de exploração, não é tão complexo quanto as outras fases, embora seja mais longo. A última fase de The Shores of Hell já começa com uma visão bem agradável. É uma série de Barons of Hell pendurados, todos fodidos. E, bom, aqui é o chefe final e é tipo um dos inimigos mais fortes de todo o jogo, contando todos os episódios. Um cara chamado Cyber Demon. Bom, a batalha começa quando você vai pro lado de fora, na verdade. E o Cyber Demon é muito foda. Bom, eu costumo manter a minha distância e usar o Rocket Launcher, assim eu evito de ser um alvo fácil, né? Porque ele também tem o Rocket Launcher. Então qualquer porrada que ele dá em você, acabou, né? Só chora. Lá vem ele! Caralho, olha o tamanho dessa porra! Ele é muito gigante, parece uma cruza de Léo Stronda com Kleber Bambam tomando anabolizantes pelo cu. Essa porra lança mísseis e adivinha? Eu também! Caso os mísseis acabem, o jogo te dá a cortesia de preencher várias salas com munição. Digo, os caras sabiam que ia ser foda pra caralho. Eles ainda completam fazendo o Cyber Demon ser um dos monstros mais lentos do jogo inteiro. Enfim, né, claro que se ele te pegar, uma porrada é o suficiente, né, mas mesmo assim, ele parece ter uma série de desvantagens em relação ao Doomguy. Bom, com mais munição, chegou a hora de acabar com a raça dele. Eu adoro assistir o Cyber Demon simplesmente explodindo numa poça de sangue quando ele morre. Enfim, é isso aí, terminamos mais um episódio de Doom. Ele não é tão impactante quanto o final do primeiro, porque aquilo, né, quem aqui ia esperar? Mas ainda assim é impactante porque a gente enfrenta um Cyber Demon, né? Só isso, só um Cyber Demon, grande coisa. Enfim, a gente vai se ver no próximo vídeo que vai ser sobre Inferno. Que ele é, na verdade, o último episódio dos episódios clássicos de Doom, pelo menos, né? Eu também vou jogar Die Flash Consumed mais pra frente. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até lá!